Precisamos transicionar, ampliar o nosso entendimento e a nossa visão sobre os diferentes temas das coisas que cercam a nossa vida. Por isso teremos o Papo na Olaria, um tempo para discutir, pensar, refletir e orar sobre essas questões. Olá, esse é o primeiro Papo na Olaria e hoje nós vamos abordar um tema interessante. Você não precisa ser super. E eu quero, para falar sobre esse tema, ler com você a passagem que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E no versículo de número 3 e seguintes, a Bíblia diz: temendo Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Queridos, é visível que Elias está extremamente fragilizado, desconfortável, porque ele está atemorizado por uma ameaça que sofre de Jezabel. Engraçado é que antes dessa ameaça acontecer, Elias havia sido usado por Deus para realizar uma grande proeza. Ele eliminou os profetas de Baal, ele trouxe uma mensagem poderosa da parte de Deus naqueles dias, e aos olhos de todo o povo, provavelmente Elias seria um super-homem de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo onde ser super se tornou necessário, né? Se tornou uma coisa que quase que obrigatória. Todo mundo precisa ser um super cristão, um super adorador, um super pregador, né? Nós precisamos ter um ministério dotado de super dons espirituais, e parece que não ser super é um grande problema. E eu quero dizer a você que você não precisa ser super. Elias está vivendo um momento de fragilidade, de medo, e ele foge para salvar a sua vida. A atitude de Elias poderia ser considerada uma grande demonstração de fraqueza, porque ele não demonstra a mesma ousadia que já havia demonstrado em um momento anterior. E a gente aprende uma coisa muito importante nesses dias em que o Evangelho tem obrigado as pessoas a usar uma máscara. Que máscara? A máscara dos superpoderes, né? Nós vivemos em um mundo hoje que nós temos os super-heróis no cinema, os super-heróis que as crianças gostam, as crianças fazem festas, e sempre tem lá um enfeite que é um super-herói, porque ser super é uma exigência do nosso tempo. As pessoas não lidam bem com demonstrações de fraqueza. Tem até um filme, a gente ria muito quando falava sobre ele, e o tema do filme, o título do filme é Onde os Fracos Não Têm Vez. Então aquele filme é um filme onde a fraqueza é eliminada, é exterminada. Só que nós, seres humanos e servos de Deus, temos os nossos momentos de fragilidade. Temos os nossos momentos onde tememos. E não é um problema pedir ajuda, não é um problema reconhecer que a gente tem algum tipo de limitação ou tem algum tipo de fraqueza. Nessa série de vídeos, nós vamos falar de coisas simples que tornam a nossa vida profunda. Há uma profundidade em tentar viver a vida mais simples possível. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, né? Fazer você refletir que você não precisa ser super. Você não precisa chegar na igreja sempre sorrindo, você não precisa também descontar seus problemas nas pessoas, mas você não precisa viver a vida inteira contando tragédia, fraqueza e derrota, mas você não precisa estar bem todos os dias, você não precisa estar... tem pessoas que precisam sempre ter uma revelação. Eu me lembro que um dia eu estava num culto, chegou uma pessoa e eu havia pregado, eu não era pastor ainda, foi uma experiência que me marcou muito, porque eu fiquei tentando desenvolver uma coisa que eu não era, uma espiritualidade que eu não tinha. E eu me lembro que na época a pessoa foi ao culto, ouviu a palavra, e eu orei pelas pessoas, e foi um culto muito especial.
E quando acabou o culto, aquela pessoa me procurou e me perguntou, eu não era pastor ainda, e ela disse, eu queria conversar com você, eu achando que ia dar uma orientação para a pessoa, ia conversar com ela, tirar alguma dúvida, e ela me perguntou, você revela? E eu fiquei sem saber o que dizer, e eu achei estranha aquela pergunta, e eu percebi que aquela pessoa havia entrado na igreja, ido ao culto, e o que ela queria era alguém que revelasse. E eu não tinha nenhuma revelação para dar a ela. Então ela não voltou mais à igreja, e eu a vi em outras oportunidades, e certamente ela achou algum lugar onde alguém revelou a ela o que ela queria ouvir. Mas o ponto é, eu não revelei, eu não tinha a revelação, né? Eu não tinha a revelação para entregar para ela. E isso me fez questionar minha espiritualidade. Isso me fez questionar o porquê eu não revelava, né? O porquê eu não tinha o dom da revelação, porque eu não tinha a capacidade de revelar. E isso me fez me sentir inferiorizado espiritualmente. Por quê? Porque eu precisava ter a revelação. E eu não tenho a revelação, eu não tinha a revelação, eu não sou alguém que revela, né? E aquilo ali me fez questionar muitas coisas, me fez repensar tantas coisas. E essa experiência ela serviu para me ensinar o quê? Que eu não preciso ser super, eu não preciso ter a revelação quando as pessoas querem, eu não preciso ter a profecia, eu não preciso ser o profeta que todo mundo espera, eu não preciso ter a revelação que todo mundo quer, eu não preciso ter a espiritualidade que é popular. E essa necessidade de ser popular, de se encaixar dentro das preferências humanas, isso atinge até mesmo a espiritualidade dos servos de Deus, dos cristãos. Elias certamente está vivendo aqui um momento onde ele está se revelando, demonstrando um tipo de fraqueza que ninguém espera de um profeta. Mas ele é honesto, ele não precisa ser super, ele não precisou e ele não se deu ao luxo de tentar ser forte o tempo todo. Talvez você esteja sofrendo porque precisa demonstrar que é forte o tempo inteiro. Precisa demonstrar para as pessoas que você é espiritual o tempo todo. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa me interpelou dizendo, você não compartilha mais a sua vida, você não fala mais das coisas que acontecem com você. E eu disse, todas as vezes que eu falo alguma coisa, você me diz que Deus já te revelou. Então, quando você vive com pessoas que são sempre pessoas que têm a revelação de Deus, eu falei, então já que tudo que eu falo Deus já revelou antes, então eu não vou falar mais nada, porque toda vez que eu chegar para conversar com você, Deus já terá revelado alguma coisa. Mas por que algumas pessoas são assim? Porque elas têm necessidade de ser espirituais sempre, elas têm necessidade de ter a revelação sempre, porque elas precisam provar para o mundo que elas são sempre de Deus, são sempre espirituais, são sempre santas. E a gente olha para a Bíblia, Jesus teve medo, Davi teve medo, Josafá teve medo, Davi errou, Pedro negou Jesus. As pessoas falham. Sabe por quê? Porque as pessoas não precisam ser super-heróis, super fortes. Então, queridos, eu quero dizer isso a você, que isso seja libertador ao teu coração. Eu não estou aqui fazendo defesa, apologia de fraqueza, de fragilidade, de mediocridade, de pecado. Não estou aqui dizendo que nós precisamos baixar o nosso nível. Não é isso. Mas não tenha medo, sabe? Não tenha medo de reconhecer que você às vezes precisa de ajuda, que às vezes você não tem força, que às vezes você não é capaz de resolver alguma situação. Esse foi o nosso primeiro papo na Olaria e não esqueça, você não precisa ser super.